Bom dia. A gente vai, na aula de hoje, falar da transição que houve da escola clássica para a escola neoclássica, que é dado por essa disputa entre esses dois princípios filosóficos, o utilitarismo e o marginalismo. O utilitarismo era uma filosofia que utilizou a estrutura da economia clássica e passou a nortear a tomada de decisão dessa nova ciência que surgia, que é a ciência econômica. Jeremy Bentham é o filósofo que é considerado a principal figura do utilitarismo e, para ele ser precursor do utilitarismo, ele, na verdade, não tinha o seu trabalho exclusivamente na ciência econômica. Bentham era um filósofo que trabalhava mais questões legais, questões de leis, código penal, e ele procurava, ao pensar nessa questão penal, se basear em uma escola filosófica bastante antiga, que teve origem na Grécia, que é o hedonismo. Essa escola filosófica hedonista, ela não tem uma reputação muito boa hoje em dia. Entretanto, quando essa escola filosófica surgiu, a ideia básica dessa escola era defender que o ser humano deveria buscar o prazer e evitar a dor. Então, como é que se procura por as bases da sociedade em cima dessa busca pelo prazer e em busca de tentar evitar o máximo de sofrimento? A ideia básica do hedonismo é que o sofrimento causa perda de bem-estar, não só para o indivíduo, como para a sociedade como um todo. Então, a sociedade deveria se organizar através de suas leis, de suas normas, dos seus usos, dos seus costumes, de forma a tentar fazer algo para evitar o sofrimento, evitar a dor. E como a dor e o sofrimento causam perda de bem-estar para a sociedade como um todo, o que causa ganho de bem-estar? O hedonismo pregava que a busca do prazer, a busca da felicidade era o que gerava ganho de bem-estar para a sociedade. Então, a sociedade teria que ter uma série de normas, uma série de leis, hábitos e costumes que incentivassem a busca da felicidade e do prazer e que tentassem diminuir ao máximo o sofrimento e a dor da sociedade. Então, essa era a filosofia básica do hedonismo que foi utilizada por Jeremy Bentham para se tornar o principal argumento dessa escola que ele passou a ser um dos precursores no século XIX, que era o utilitarismo. Bem, é importante a gente situar o utilitarismo dentro de seu contexto pelo seguinte: a Europa era uma região de maioria cristã, com uma série de minorias religiosas, né? Islamismo, judaísmo, uma série de outras religiões, mas a maior parte dos países europeus, quando esses países, esses estados-nação começaram a se formar, com o fim do feudalismo, eles começaram a se formar em torno de monarquias que tinham um princípio religioso muito atrelado ao cristianismo. Então, durante o tempo existia uma região que era chamada de Sacro Império Romano Germânico, que dominava uma parte grande da Europa Central, e o próprio nome mostra a influência do cristianismo sobre toda essa região, mesmo regiões um pouco mais
distantes do centro da Europa, como a Península Ibérica ou as Ilhas Britânicas, também sofriam uma enorme influência da religião cristã. Então, o que a religião cristã pregava? A religião cristã pregava que a vida deveria ser devotada às doações aos mais pobres, à contrição, ao sofrimento e a uma vida de expiação dos pecados. E quando o utilitarismo surge resgatando essas noções do hedonismo, de certa forma isso é um choque, porque vai contra toda uma tradição de cultivar uma vida de expiação dos pecados. Obviamente, o utilitarismo só surgiu depois da Revolução Protestante, onde Martinho Lutero pregava que a condução da Igreja Católica Romana estava indo numa direção muito distante daquilo que os escritos sagrados pregavam. Então, Martinho Lutero defendeu de que as famílias deveriam educar seus filhos para ler a Bíblia diretamente, evitando a intervenção da igreja. E aí isso gerou, de acordo com Max Weber, toda uma cultura de ética do trabalho e que, de acordo com Max Weber, foi responsável pelo grande crescimento econômico que a Europa viu a partir da Revolução Industrial. Então, é nesse contexto que surge o utilitarismo, é nesse contexto que o utilitarismo quebra as noções anteriores pela teologia cristã de sofrimento e de uma vida de dor e de expiação dos pecados. Então, o utilitarismo passa a defender a noção de que toda atitude que o ser humano tomar é uma atitude válida, moralmente válida, desde que essa atitude procure trazer felicidade, não só para o indivíduo, como para a sociedade como um todo. Isso, obviamente, se contrapõe a toda aquela teologia cristã que até então defendia que o ser humano deveria viver uma vida de contrição, de expiação dos pecados, de dor, de sofrimento. Muito bem. Se Bentham passa a defender essa noção de que a sociedade tem que se concentrar nos atos que trazem felicidade e tentar diminuir os atos que causem dor, como é que isso funciona dentro da sociedade? A escola clássica via a organização econômica da sociedade como havendo uma harmonia de interesses, ou seja, cada pessoa vai se especializar numa profissão, essas profissões vão se tornar cada vez mais sofisticadas quando há divisão do trabalho, a produtividade vai aumentar, o aumento da produtividade significa mais bens e serviços disponíveis para a sociedade a um preço mais baixo e esses bens disponíveis, portanto, estarão ao alcance de toda a sociedade. Obviamente, quando se parte do princípio do direito, principalmente do direito penal, começa-se a questionar um pouco essas questões de harmonia de interesses, né? Porque o direito penal lida com crimes. E o que acontece quando há um crime? Um roubo, um furto, um assassinato, um estupro, qualquer crime, seja contra o ser humano, seja contra o patrimônio, o direito penal se encarrega de criar normas e estruturas para que esse crime seja apurado, sejam identificados os criminosos e esses criminosos sejam punidos. Obviamente, saindo da Idade Média, as noções de punições que havia na Idade Média eram punições bem violentas,
punições bem extremas, como pena de morte ou então pena de prisão com tortura, as punições mais terríveis. Então, quando Jeremy Bentham chega com esse instrumental do utilitarismo, o que é que ele pensa quando ele trata de direito penal? Ele pensa basicamente o seguinte: todo e qualquer crime que é cometido, ele diminui o bem-estar tanto do indivíduo que sofre esse crime, como ele diminui o bem-estar da sociedade como um todo. Portanto, esse crime precisa ser punido. Entretanto, como é que esse crime vai ser punido de forma que o criminoso não extraia prazer desse crime? Então, essa punição tem que ser suficientemente severa para que o criminoso extraia mais dor do que prazer de cometer esse crime e o desincentive a cometer esse crime. Isso por um lado. Por outro lado, punições excessivas vão trazer tanto sofrimento e tanta dor para esse indivíduo que o bem-estar coletivo vai diminuir também, já que esse indivíduo é um ser integrante da sociedade. Então, existe uma métrica muito delicada aí. Que métrica é essa? A punição tem que ser suficientemente severa para impedir o criminoso de visualizar que esse crime compensa. O criminoso tem que ficar convencido de que toda vez que ele cometer um crime, ele vai ser punido de forma muito severa, de forma que ele não vai extrair prazer ou felicidade de cometer esse crime acima da dor e do sofrimento que ele vai sofrer ao ser punido. Mas, por outro lado, como a sociedade é um somatório de bem-estar individual, gerar uma punição com um grau de vingança muito grande para causar um sofrimento e uma dor excessivas no criminoso geram perda do bem-estar da coletividade. Então, havia um termo que foi cunhado pelo Stanley Jevons e usado também pelo Yuval Harari, da escola marginalista, que não era um termo usado pelo Bentham, mas a gente depois vai usar esse termo, introduzido pelos marginalistas, que é o princípio da utilidade marginal. E esse princípio, ele pode ser utilizado para se pensar em termos das razões pelas quais o Jeremy Bentham ele pensou em punições graduais para os diferentes crimes. Essa noção de punições graduais para os diferentes crimes vinha da noção criada pelo economista inglês David Ricardo de rendimentos marginais decrescentes. Então, se nós temos crimes diferentes, a punição para esses crimes diferentes deve sofrer uma graduação de forma a tentar sempre fazer com que a punição seja mais forte do que o prazer que o criminoso extraiu ao cometer esse crime, mas não forte demais para gerar uma perda muito grande de bem-estar da coletividade, né? Então, a execução dessas políticas de punição para o Jeremy Bentham deveria ter aquelas noções de rendimentos marginais decrescentes criados pelo David Ricardo, sempre tentando nortear o grau de prazer e o grau de sofrimento que essas punições deveriam exercer com relação aos crimes que foram cometidos. Então, utilizando essa noção de rendimentos marginais decrescentes do David Ricardo, o Bentham associou a variáveis como a riqueza uma forma de talvez tentar medir a dor e o sofrimento da sociedade. Então, se um criminoso cometesse um crime que era roubar ou furtar determinado bem, ele deveria receber como punição devolver esse bem e ter que pagar uma multa. Por quê? Essa multa
ele estaria pagando estaria associada a um sofrimento e poderia utilizar a riqueza que ele iria perder como punição para o crime que ele cometeu. Então, a ideia é tentar fazer uma sintonia fina de cálculo de punição e dor com relação a prazer e sofrimento para desincentivar o crime e incentivar os atos que gerarem mais bem-estar, mais prazer para a sociedade. E o Bentham pensou: será que o dinheiro, será que a riqueza é um bom termômetro para medir dor, sofrimento, prazer e felicidade? O Bentham achou que sim. Então, o Bentham pensou: o que acontece se eu criar uma estrutura governamental que diminua o prazer do aristocrata e gere maior felicidade para o plebeu? Como, por exemplo, uma estrutura de impostos. Eu, então, vou pegar as pessoas mais ricas da minha sociedade, vou cobrar imposto dessas pessoas e vou distribuir esses recursos entre as pessoas mais pobres da sociedade. A ideia do Bentham é o seguinte: a riqueza é um bom termômetro para medir a felicidade das pessoas. Então, um plebeu vai ter um aumento significativo de felicidade caso ele fique um pouquinho mais rico, e esse aumento de felicidade é muito maior do que o aumento de dor ou de sofrimento do aristocrata que fica um pouquinho mais pobre. Em função disso, ao se usar a riqueza como termômetro, o Jeremy Bentham pensou que esse tipo de política pública deveria ser levado adiante. Ou seja, o governo deveria estimular e fomentar e até mesmo administrar esse tipo de política pública através de um sistema tributário, por exemplo, que cobrasse mais recursos, cobrasse impostos das pessoas mais ricas da sociedade e distribuísse essa receita de impostos para as pessoas mais pobres da sociedade. Assim, Bentham achava que a felicidade geral da sociedade aumentaria. Só que, obviamente, essa ideia vai contra a noção da escola clássica de harmonia de interesses, né? E aí existe aquela grande discussão que a escola marginalista introduziu sobre uma metodologia individualista em contraposição a uma metodologia de classes sociais, que era a metodologia que a escola clássica, com a qual a escola clássica trabalhava. Então, a grande questão do marginalismo é o quê? Se os próprios indivíduos são os senhores, os melhores juízos do seu bem-estar, como é que uma política pública capitaneada pelo governo vai conseguir aumentar o bem-estar das pessoas? Como é que o Estado deve intervir e vai conseguir aumentar o bem-estar social se os indivíduos são os melhores juízes do seu próprio bem-estar? Então, de certa forma, o utilitarismo ele introduziu uma discussão com a qual os marginalistas mais tarde vão discordar, né? Porque o marginalismo introduz uma metodologia individualista e o marginalismo questiona se é possível comparar prazer e dor, comparar sofrimento e felicidade entre dois indivíduos diferentes, né? O utilitarismo parte do princípio que é possível pegar medidas quantitativas para fazer uma comparação entre dois indivíduos, enquanto que o marginalismo discorda desse processo de maximização da diferença entre prazer e dor, ou seja, aumentar muito o prazer, diminuir muito a dor, portanto, maximizar essa diferença
usando medidas quantitativas para fazer isso e usando as políticas públicas, usando atos governamentais para fazer isso. Bentham chegou à conclusão, então, que a riqueza e o dinheiro são os melhores instrumentos para medir quantitativamente essa diferença entre prazer e dor, entre felicidade e sofrimento. E ele chegou a essa conclusão utilizando a noção de rendimentos marginais decrescentes da riqueza, que mais tarde foi chamada de utilidade marginal da riqueza. Ou seja, imagine que nós temos uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e outra pessoa que ganha 1.000 reais por mês. Se eu cobrar impostos tirando 1.000 reais da pessoa que ganha 10 mil reais por mês, e essa pessoa passa a viver só com 9 mil reais, e entregar esse dinheiro para uma pessoa que ganha 1.000 reais por mês, essa pessoa passa a viver com 2 mil reais por mês. Significa que eu distribuí renda, eu diminuí a diferença de renda entre esses dois estratos da sociedade, entre esses dois indivíduos, e, para o Jeremy Bentham, essa seria uma política que iria maximizar o bem-estar da sociedade. Por quê? Porque esse indivíduo que tem uma renda maior, ao perder 1.000 reais de renda, ele vai ficar muito triste, mas essa tristeza vai ser bem menor do que a enorme felicidade que é trazida pelo indivíduo que ganha 1.000 reais e passa a ganhar 2 mil reais. Então, Bentham fazia essa comparação e dizia que era possível comparar a tristeza que uma pessoa que tem uma renda maior passa a ter ao perder dinheiro com a felicidade que uma pessoa que tem uma renda maior passa a ter ao ganhar dinheiro. Na verdade, essa pessoa dobrou de renda, né? Um aumento de 100% de renda, enquanto que o mais rico perdeu 10% da sua renda. Então, Jeremy Bentham pensava que, como 1.000 reais para uma pessoa rica gera muito menos bem-estar do que 1.000 reais para uma pessoa pobre, fazer essa troca ia gerar aumento de bem-estar da sociedade. A grande questão a qual os marginalistas discordam é exatamente sobre essa medida. Primeiro, os analistas discordam pelo seguinte: é possível medir dor e sofrimento, prazer e felicidade entre duas pessoas diferentes? Esse é o primeiro questionamento que os marginalistas fazem. O segundo questionamento que os marginalistas fazem é o seguinte, e aí isso vai dar origem a uma corrente atual da economia chamada economia comportamental, que lida muito com questões psicológicas. Para os seres humanos, os psicólogos costumam defender a ideia de que os seres humanos lidam muito mal com perdas. Se uma pessoa investe no mercado de capitais e ganha 1.000 reais, ela fica muito feliz. Mas essa felicidade não é tão grande quanto o sofrimento que uma pessoa tem quando ela investe dinheiro no mercado de capitais e perde 1.000 reais. Para os psicólogos, essa perda de 1.000 reais no mercado de capitais supera muito o ganho de 1.000 reais. Isso é chamado pelos economistas de aversão ao risco. Ou seja, os psicólogos fazem experimentos de economia comportamental onde eles trabalham com as noções de aversão ao risco e faz com que, às vezes, muitas vezes, quando se propõe a uma pessoa o que é que você prefere? Eu vou jogar uma moeda, se der cara você ganha 2 mil reais, se der coroa você perde 1.000 reais. O que a teoria econômica prevê é que todo mundo ia aderir a esse jogo. Por quê? Porque a esperança matemática desse jogo é um ganho de 1.000 reais, né?
Se toda vez que eu jogar a moeda para cima, eu tenho 50% de chance de dar cara e 50% de chance de dar coroa, a cada 10 vezes que eu jogo a moeda para cima, a gente pode esperar que dê 5 vezes cara e 5 vezes coroa. Então, toda vez que der uma vez cara e uma vez coroa, eu ganho 2.000 e perco 1.000. Então, o ganho líquido é R$ 1.000 para a moeda jogada duas vezes. Então, se a moeda for jogada 4 vezes, R$ 2.000. Se for jogada 10 vezes, o ganho é R$ 5.000. E assim por diante. Então, a teoria econômica prevê que as pessoas sempre aceitariam participar desse jogo, porque elas sempre teriam esperança matemática de ganhar. Entretanto, o que os psicólogos percebem é que muitas vezes é necessário um incentivo muito maior do que esse para que as pessoas aceitem participar desse jogo, porque o ser humano é muito avesso ao risco. Ou seja, a gente teria que aumentar do tipo, se der cara, você ganha R$ 5.000 e se der coroa, você perde R$ 1.000. Ou então, se der cara, você ganha R$ 10.000 e se der coroa, você perde R$ 1.000. Ou seja, a diferença tem que ser muito maior para que as pessoas realmente aceitem participar desse jogo. Por quê? Porque as pessoas têm uma aversão muito grande ao risco. Os psicólogos, em seus trabalhos empíricos, chegaram a essa conclusão. O ser humano ele é muito avesso ao risco. Então, ele só entra no jogo quando a probabilidade de ganhar for muito mais alta do que a probabilidade de perder essa mesma quantia, né? Então, de certa forma, esses trabalhos de economia comportamental acabam sendo um argumento contrário à noção do Jeremy Bentham de utilizar essa política de distribuição de renda para aumentar o bem-estar da sociedade. Uma pessoa trabalha, ganha R$ 1.000 por mês, recebe do governo complementação de renda de R$ 2.000, fica muito feliz. Aí, com o passar dos anos, ela trabalha cada vez mais, passa a ter um aumento de renda para 3.000, 4.000, 5.000. Quando ela começa a se aproximar de uma renda de 8.000, 9.000, 10.000, antes ela era favorável a essa política, depois ela se torna desfavorável a essa política. Quando ela era pobre, ela gostava dessa política porque ela era uma receptora líquida desses recursos dos impostos. Quando ela se torna mais rica, ela se torna uma pagadora líquida desses recursos, o que significa que ela passa a se tornar desfavorável a esse tipo de política. Ou seja, antes a pessoa só via o lado do ganho, agora ela está começando a contrabalançar essa visão com o lado da perda. Isso significa o quê? Chega um momento em que a pessoa se torna muito avessa ao risco. E aí, aumentar muito os impostos de pessoas mais ricas pode gerar um processo em que o governo está minimizando a percepção da perda dessa sociedade. Ou seja, pode ser que o governo muito progressivo, ou seja, cobrar impostos muito altos das pessoas ricas para distribuir para as pessoas pobres, pode ser que as pessoas ricas achem que não vale mais a pena trabalhar tanto, e essas pessoas podem começar a escolher mais lazer do que trabalho. Isso numa sociedade fechada, né? Se a sociedade for aberta, é possível que as pessoas simplesmente abandonem esse país, né? É bastante comum a gente ouvir falar de personalidades que saíram do Brasil para morar em outros países. A ideia básica é que muitas vezes essas pessoas são muito produtivas, acabam tendo sua riqueza sendo retirada pelo governo na forma de impostos e começam a pensar que vale a pena ir para outro país onde vai pagar menos impostos ou onde vai pagar a mesma quantia de impostos, mas vai receber muito mais de volta em termos de bens públicos fornecidos pelo governo. Então, a ideia básica é que, se nós estamos vivendo em uma economia aberta, uma estrutura de impostos muito progressiva pode aumentar muito o sofrimento da sociedade.
Então, pode aumentar muito o sentimento de insegurança, onde as pessoas mais ricas podem pensar, a qualquer momento o governo pode vir tirar uma parcela grande da minha riqueza, então é melhor eu sair do meu país, eu ir morar em outro país onde a insegurança for menor. Quanto menor for essa insegurança de que o governo a qualquer momento pode elevar os impostos e tirar recursos dos mais ricos, mais as pessoas mais ricas e produtivas da sociedade vão permanecer na sociedade. Quanto maior for a insegurança, então mais essas pessoas vão querer sair, fugir dessa sociedade. Então isso pode ter também essa função de diminuir o prazer de trabalhar. E esse é um aspecto bem interessante. No Brasil, particularmente, desde a década de 80, que é a chamada década perdida, nós tivemos, na verdade, 4 décadas perdidas. Década de 80, década de 90, década de 0 e a década de 10 do século XXI. Então, essas 4 décadas perdidas são décadas que ocorreram ao mesmo tempo em que havia um aumento muito significativo da cobrança de impostos por parte do governo brasileiro. Até a década de 70, o governo brasileiro cobrava impostos num patamar relativamente próximo ao dos outros países da América Latina. Mas na década de 80, o governo brasileiro passou a cobrar impostos bem mais altos e a Constituição de 1988 consolidou esse patamar muito alto de cobrança de impostos pelo governo brasileiro. Então, hoje, o governo brasileiro costuma cobrar impostos num patamar 2 ou até 3 vezes o patamar dos nossos vizinhos da América Latina. Então, o Brasil é um país com o mesmo nível de renda de outros países latino-americanos, como Argentina, Chile e México, mas cobra muito mais impostos do que esses países. Então, isso faz com que, nessas 4 décadas, países como o Chile, que tem um patamar de cobrança de impostos relativamente baixos, aumentaram muito a renda com relação ao Brasil. E aí, países que eram bem mais pobres, como a Colômbia, passaram a crescer bastante e até se igualar em patamar de renda ao nível próximo ao brasileiro. Então, isso significa o quê? Nessas últimas 4 décadas, o Brasil criou uma estrutura de carga tributária muito alta, o que desincentivou o trabalho, desincentivou as pessoas a permanecerem no país, principalmente as pessoas mais ricas e mais produtivas, e aumentou muito esse sentimento de insegurança, porque o sistema tributário brasileiro tem uma carga tributária muito alta para pessoas de renda alta, pessoas muito produtivas. Muito bem. Então, na verdade, essa estrutura de crítica que os marginalistas fazem a uma estrutura tributária baseada no utilitarismo é algo que se utiliza também de um conceito que anos depois foi criado por um economista inglês chamado Alfred Marshall. Ele criou esse conceito de excedente do consumidor, que diz basicamente o seguinte: o excedente do consumidor ocorre quando as pessoas vão para o mercado comprar um bem e descobrem que o preço desse bem é menor do que aquilo que elas estavam dispostas a pagar. Então, os consumidores saem do mercado com esse bem e ainda com dinheiro no bolso. Esse dinheiro no bolso é chamado de excedente do consumidor. Ou seja, excedente do consumidor é aquilo que as pessoas se disporiam a pagar por um determinado bem, menos aquilo que elas de fato pagaram. Então, isso é o excedente. E como as pessoas são diferentes, mesmo pessoas com a mesma renda têm gostos, têm pontos de vista, têm ideias diferentes, então essas pessoas podem ter diferentes excedentes, mesmo que elas tenham a mesma renda. E, obviamente, pessoas com rendas diferentes, aí é que a gente pode esperar
uma diferença maior, uma variedade maior de excedentes do consumidor. E como pessoas iguais ou diferentes no que diz respeito à renda têm excedentes diferentes, isso dificulta muito a ideia do Jeremy Bentham de querer medir o bem-estar das pessoas ao medir a riqueza, ou usar o dinheiro como uma forma de medir esse bem-estar das pessoas. Obviamente, o excedente do consumidor, a gente está pensando em bens privados, como, por exemplo, um relógio, que tem as características de ser um bem rival e exclusivo. O que é a característica de exclusividade? Quando a pessoa vai comprar um relógio numa loja, ela paga, com esse pagamento, o vendedor considera que esse dinheiro cobre o custo de ter produzido esse relógio e, portanto, esse bem passa de ser propriedade do produtor para se tornar propriedade do consumidor. Ou seja, essa troca de dinheiro por bem é algo que caracteriza a exclusividade. Eu posso comprar esse bem, então esse é um bem exclusivo. Se eu quiser esse bem, mas não me dispor a comprar, eu não tenho acesso a esse bem. Essa é a característica da exclusividade. E a característica da rivalidade é que um relógio de pulso só pode ser utilizado em um pulso por vez. Significa que se esse relógio está no meu pulso, não pode estar no pulso do consumidor que entrou na loja depois de mim, quis comprar o relógio, mas o relógio já tinha sido vendido para mim. Essa característica é a característica da rivalidade. Ou seja, esse bem só pode ser consumido por uma pessoa por vez. Se alguém quiser o meu relógio de pulso, ela pode tentar comprar de mim. Se eu vender para ela, esse relógio deixa de ser meu, passa a ser dela. Como esse relógio é exclusivo, eu vou fazer isso se ela me pagar dinheiro. E como esse relógio é rival, quando eu vendo, esse relógio já não é mais meu, passa a ser de outra pessoa. Então, rivalidade e exclusividade são duas características básicas de um bem privado. A terceira característica é que é necessário incorrer em custos para produzir esse relógio. Então, o custo marginal de produção de uma unidade a mais de relógio é positivo. Esse custo é maior do que zero. Essas três características se contrapõem às características de um bem público. O que é um bem público? Um bem público tem as características de ser um bem não rival, não exclusivo e ter custo marginal de provisão igual a zero. O que é isso? Pensemos numa praia. Uma praia muito grande, muito vasta, e eu posso ir à praia, tomar banho de mar, ficar deitado na areia, aproveitar o sol, e eu estou consumindo, estou tendo bem-estar ao consumir esse banho de mar na praia. Se outra pessoa vier e quiser tomar banho de mar, isso não vai alterar em nada o consumo do meu banho de mar. Eu não paguei nada para tomar esse banho de mar, essa segunda pessoa, uma terceira, quarta, quinta pessoa também não vão pagar nada. Então, várias pessoas estão consumindo desse bem ao mesmo tempo e o consumo de um não afeta em nada o consumo do outro. O que significa o quê? O banho de mar numa praia, o passeio numa praia são bens públicos. Eles são bens públicos, só que cada vez que uma pessoa a mais chega na praia, a gente não pode calcular o custo a mais que isso vai ter. Na verdade, a gente até pode imaginar que o custo seja zero, né? O custo de provisão desse bem público, que é o banho de mar numa praia, é zero. O fato de uma pessoa a mais chegar não vai alterar em nada o bem-estar das pessoas que estão lá. Então, esse bem é um bem não rival. Não é que para uma pessoa consumir, outra precisa deixar de consumir. Não, várias pessoas podem consumir ao mesmo tempo. Esse bem é um bem não rival. E por último, ninguém pagou por esse banho de mar. É um bem não exclusivo. As pessoas podem consumir esse banho de mar sem precisar pagar nada por ele. Então, os bens públicos são não rivais, não exclusivos e o seu custo de provisão, custo marginal de provisão é zero. Muito bem. Em função disso, há uma tendência das empresas privadas fornecerem bens privados e de que os bens públicos não sejam fornecidos por ninguém.
Há alguns casos especiais do setor privado fornecer bens públicos. Por que que os bens públicos não costumam ser fornecidos pelo setor privado? Basicamente porque o setor privado vai interessado em obter algum tipo de renda, né? Se o bem público é um bem não exclusivo, ninguém paga para consumi-lo, como o setor privado vai obter renda do fornecimento de bem público? Há alguns casos na literatura que demonstram o fornecimento de bens públicos pelo setor privado, como, por exemplo, quando começaram as grandes navegações, as pessoas começaram a construir faróis para tentar indicar para os navios onde é que havia rochas, onde é que havia ilhas ou locais que, ao navegar à noite, os navios pudessem bater e sofrer uma avaria e acabar afundando. Então, para nortear os navios, em vários locais da Europa foram estabelecidos empreendimentos que passaram a construir faróis. E o que é um farol? Qualquer navio que esteja navegando naquela região vê a luz do farol, tenta se desviar, tenta se dirigir de forma a se desviar de qualquer perigo. Ou seja, esse é um bem público, né? O navio não precisa pagar para que o farol acenda. O farol fica acendendo e apagando o tempo todo para indicar para os navios que aquelas águas são perigosas, para nortear os navios. E, no entanto, ao longo da história, houve construção de faróis por entidades privadas, o que mostra que talvez haja alguma forma de financiar bens públicos que o setor privado possa construí-los. Quase sempre eram associações de marinheiros ou de grandes expedições que acabavam construindo esses faróis. Por quê? Porque os naufrágios anteriores tinham levado a grandes perdas de vidas humanas e de muitos recursos, né? Então, essas próprias companhias de exploração se interessavam em construir esses faróis para que as navegações futuras não sofressem as mesmas perdas que tinham ocorrido no passado. Então, a ideia é vários barcos de várias companhias diferentes se interessariam em financiar esse bem público para gerar bem-estar, principalmente para as próprias companhias. Então, o setor privado não costuma ofertar bens públicos, mas isso não é necessariamente uma proibição, é só algo que o setor privado tem mais dificuldade de extrair receita da oferta de um bem público do que de obter receita da oferta de bens privados, porque bens privados são bens exclusivos, ou seja, quem quiser o bem privado precisa comprá-lo, e aí é fácil para o setor privado extrair uma receita da venda desses bens. Muito bem, a gente falou bastante nessa aula do utilitarismo, mas para terminar a aula a gente precisa também falar do marginalismo. Na aula passada eu já falei que os marginalistas eram uma escola capitaneada principalmente pelos três primeiros autores que escreveram seus trabalhos a partir de 1871, Carl Menger e Stanley Jevons em 1871, Leon Walras em 1873. E eles começaram a escrever seus trabalhos diferindo de alguns pontos centrais da escola clássica. Esses pontos eram os seguintes. Primeiro, os clássicos pensavam na economia como sendo uma economia baseada em classes sociais. Então, os marginalistas escreveram o seguinte: o rendimento da terra era uma renda diferida. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte: os proprietários de terra são possuidores de terra e eles obtêm uma renda a partir da terra. Se eles fazem o
agricultores, onde os agricultores vão cultivar aquela terra, vão extrair alimentos e precisam pagar uma determinada quantia aos proprietários de terra, o que os economistas clássicos pensavam? A gente pode dividir a sociedade em diferentes tipos de renda. Que renda é? Os proprietários de terra vão ter o aluguel da terra como sua renda. Pessoas que trabalham no setor financeiro vão ter a cobrança de juros como sua renda. Quem tem algum tipo de indústria e faz a produção de bens e serviços vão ter o lucro como renda. E os trabalhadores vão ter o salário como renda. Então, os clássicos classificavam, e essa classificação ainda existe até hoje, a renda como a renda de cada classe social. Né? A gente até hoje fala de salários, lucros, juros e aluguel como renda de diferentes classes sociais. Só que quando os marginalistas pensavam nisso, eles pensavam o seguinte: espera aí, a escola clássica vê a sociedade como dividida em classes. Mas nós podemos ter duas pessoas de uma mesma classe que são muito diferentes. Pense pelo menos em uma classe social qualquer, professores. Esses professores trabalham e têm a mesma renda. Só que será que eles têm o mesmo trabalho? Será que dois professores vão ter necessariamente a mesma produtividade? Eles orientam todo semestre a mesma quantidade de alunos? Eles publicam em revistas especializadas a mesma quantidade de artigos científicos? Se eles ganham o mesmo salário, você poderia imaginar que eles têm a mesma produtividade. Mas, de fato, e aí os marginalistas defendem o quê? Os indivíduos são diferentes. Portanto, a gente precisa, mesmo ao ver que dois indivíduos fazem parte da mesma classe social, a gente precisa diferenciar as produtividades e as capacidades dessas pessoas. Então, a gente não pode pensar na sociedade como uma sociedade dividida em classes. A sociedade está dividida em indivíduos. Nós temos bilhões de indivíduos em cada sociedade. Em algumas sociedades, centenas de bilhões. Em pelo menos dois países do nosso planeta, temos mais de 1 bilhão de indivíduos diferentes naqueles países. Né? Então, a ideia é o quê? Cada um de nós é diferente, portanto, cada um de nós vai ter características ao entrar no mercado de trabalho para ter uma renda diferente de todos os outros. Mesmo que nós possamos fazer parte de uma mesma classe social. Então, a ideia básica dos marginalistas é o quê? A gente não pode pensar em renda como renda de uma classe social, porque essa classe social é proprietária da terra, ou porque essa classe social é proprietária de indústrias ou proprietária de bancos. Não. Cada indivíduo é diferente, cada indivíduo vai extrair uma renda diferente de acordo com sua produtividade individual. Esse é um ponto em que eles discordam imensamente da economia clássica, que pensa que, por exemplo, o rendimento da terra é uma renda diferida, ou então o rendimento do setor financeiro é uma renda diferida, ou o rendimento da indústria é uma renda diferida. Então, a ideia básica é que os clássicos pensavam dessa forma e os marginalistas discordam frontalmente disso. Outra característica dos clássicos era defender que o valor de troca é baseado no tempo de trabalho envolvido nesse processo de produção, esse ponto número 2. Os marginalistas discordam completamente disso. Né? Os marginalistas pensam: valor de troca baseado no tempo de trabalho só leva em consideração a curva de custos. Será que só usando a curva de custos a gente pode descobrir o valor de um bem? Os marginalistas discordam frontalmente disso e dizem o seguinte: não podemos. Nós precisamos de outra coisa para, junto com a estrutura de custos, descobrir o valor dos bens. E essa outra coisa que os marginalistas descobriram é
o lado da demanda, ou seja, quem deseja consumir esse bem? Quanto cada pessoa se dispõe a pagar por esse bem. Então, o valor de troca vai ser em função da utilidade que o bem propicia para cada pessoa. Então, para a gente descobrir o valor dos bens, a gente precisa de custo para produzir esse bem, mas a gente precisa de utilidade propiciada pelo bem. A gente precisa de duas coisas. Os clássicos só trabalhavam com uma coisa, que era a estrutura de custos, portanto, os marginalistas vão também discordar profundamente desse ponto, que é o segundo ponto. Então, os marginalistas vão construir sua teoria. Aqui eu destaquei 10 pontos, mas principalmente eles vão combater esses dois principais pontos da escola clássica. E nesses 10 pontos que os marginalistas vão construir a sua teoria para gerar esse verdadeiro terremoto na ciência econômica e gerar uma mudança de patamar da antiga escola clássica para uma nova escola com uma nova metodologia e uma nova forma de ver o mundo, são baseados em 10 pontos. E o primeiro ponto é um ponto tão essencial que dá até o nome para a escola, né? Escola marginalista. O que é que marginalista significa? Marginalista significa mudança na margem. Então, eu vou ter uma mudança na margem. O que é que essa mudança na margem me diz? Me diz o seguinte: mais importante do que os valores absolutos, o que determina o comportamento econômico dos indivíduos são as mudanças na margem. Como esse aspecto de mudanças na margem os marginalistas utilizaram para explicar o paradoxo com o qual os clássicos vinham se deparando por décadas, que é o paradoxo da água e do diamante. Se a água é essencial à vida e o diamante não tem nenhuma relevância para o ser humano viver, por milênios o ser humano viveu bebendo água, mas sem ter um único diamante. Por que então que o diamante vale mais do que a água? Para os clássicos era que para extrair o diamante debaixo da terra e poli-lo e trabalhar esse diamante, a quantidade de trabalho necessário era avassaladoramente maior. Os marginalistas discordam e, com sua ênfase na margem, dizem o seguinte: quantos diamantes eu consumo ao longo da minha vida? Zero? A humanidade pode consumir zero diamantes, nunca precisar de diamantes, nunca ter consumido e pode viver muito bem com isso. Algumas pessoas compram um diamante ao longo da vida. Outras pessoas compram 2 diamantes. Ao mudar de 1 para 2, a mudança é o quê? 100%, né? No aumento do consumo de diamante. Ou seja, essa mudança é uma mudança muito grande. Ao longo da vida, a gente deve tomar umas 100 mil litros de água. Considerando que a gente toma entre 2 e 3 litros por dia, o ser humano que viva 100 anos deve tomar entre 70 e 100 mil litros de água. Isso significa o quê? O que acontece quando a gente dá um gole a mais de água? A mudança marginal, o que é um gole a mais de água, dividido por 100 mil litros ao longo da vida? É nada, é quase zero, né? Então, a ênfase que os marginalistas dão a mudanças na margem é que explica o valor dos bens. Como essa mudança de um gole em cima de 100 mil litros é um número muito próximo de zero, é por isso que o valor da água é muito barata. Já o valor do diamante, eu compro um segundo diamante, dado que eu tinha comprado o primeiro. Quando eu tenho 40 anos de idade, eu compro um diamante. Quando eu vou fazer 90 anos, eu compro um segundo diamante. Ao longo da minha vida toda, eu vou ter comprado 2 diamantes. O segundo diamante representa 100% de aumento de consumo de diamantes ao longo da minha vida. Então, é um aumento muito grande. Então, a margem é alta demais, né? Então, pela ênfase dos marginalistas em mudanças na margem, é que eles explicam os valores dos bens. Então, os valores dos bens não devem ser explicados por
valores absolutos, mas por valores relativos. E como é que a gente explica os valores relativos? Pelas mudanças marginais, né? Segundo ponto, para os marginalistas, os seres humanos são racionais, ou seja, nós tomamos decisões racionais sempre pensando naquilo que vai aumentar a nossa utilidade. Como é que a gente pensa em termos de utilidade? É o chamado cálculo custo-benefício, né? A análise custo-benefício nos diz que cada atitude que nós tomamos, a gente pode extrair um benefício e a gente pode ter um custo. Então, isso significa que cada vez que a gente toma uma decisão, a gente pensa no benefício e no custo dessa decisão. Se o custo for maior, a gente pensa, não vou tomar essa decisão. Se o benefício for maior, a gente pensa, vou tomar essa decisão. Então, isso norteia a racionalidade econômica para os indivíduos e também existe o cálculo intertemporal. Eu quero muito consumir esse bem e eu tenho dinheiro para consumir esse bem. E esse bem vai me trazer benefício acima dos custos. Mas eu posso pensar também o seguinte: se eu poupar um pouco mais de dinheiro, eu posso daqui a 2 anos consumir outro bem. E esse bem, daqui a 2 anos, vai me trazer muito mais benefício do que custos comparado ao consumo do bem que eu estou tendo agora, que eu posso fazer agora. Então também eu tenho um cálculo intertemporal. Eu faço cálculos de custos e benefícios ao longo do tempo. E posso pegar dois bens cujos benefícios são maiores do que seus custos e comparar. O que é melhor, comprar um ou outro. Então a ideia básica envolve também a noção de custo de oportunidade, trazida pelo economista alemão von Thunen e o economista austríaco Grünbawerk. Custo de oportunidade. Os economistas marginalistas trazem uma ênfase bem grande na microeconomia. O que a microeconomia estuda? A microeconomia estuda a tomada de decisão individual, tanto no indivíduo como um ser humano individual, como na empresa, como uma firma individual. Então, a tomada de decisão pelos atores econômicos, quem são os atores econômicos? São todos nós. Sejamos nós uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Nós somos atores econômicos e somos nós que tomamos decisões. E as nossas decisões são sempre decisões individuais. E essas decisões, tanto indivíduos como empresas, tomam decisões individuais sempre seguindo a racionalidade econômica, que é o quê? Sempre medindo custo e benefício, né? Sempre escolhendo tomar aquelas decisões que tragam mais benefícios com relação aos custos e sempre rejeitando aquelas decisões que tragam mais custos do que benefícios. A escola marginalista introduz uma ênfase no indivíduo e passa a utilizar, portanto, um método que é um método abstrato e dedutivo. O método que era muito forte em muitas escolas de economia no período da escola clássica era o método histórico e indutivo. O que é essa diferença entre o histórico e indutivo e o abstrato e dedutivo? A ideia do abstrato e dedutivo é você criar um modelo e tentar testar esse modelo e depois que você testa esse modelo, você tenta deduzir hipóteses que vão fazer com que você crie uma visão daquilo que funciona em geral. Então, eu crio um modelo, faço testes e aquilo é muito específico. Mas depois de fazer vários testes sobre algo muito específico, mudo uma série de parâmetros, faço testes com esses parâmetros diferentes, mas depois de fazer teste com uma coisa muito específica, eu consigo tentar pensar para o genérico, ou seja, eu consigo generalizar aquelas conclusões que eu tirei
com relação a algo muito específico. O que acontecia? Antes, a economia trabalhava muitas vezes com a questão histórica e indutiva, ou seja, analisava a evolução histórica de determinado país, determinada região e determinada localidade e pensava, se a evolução histórica se deu dessa forma, então pensar em toda a evolução histórica de um país, se isso ocorreu dessa forma, então eu posso pensar que se eu pegar para um nível mais baixo, eu vou ter algo semelhante a isso, uma evolução. Então, era um método indutivo, era um método que pensava do genérico e tentava trazer aquela coisa genérica para coisas específicas e particulares. Então, há uma rejeição desse método e a introdução do método abstrato dedutivo. Agora, eu vou pegar do específico, generalizar, antes eu pegava do genérico e fazia para o específico. Obviamente, esse método abstrato é um método que vai na direção do método científico mais usado nas ciências naturais, né? Que é observar a realidade, tentar criar um modelo da realidade num laboratório e submeter esse modelo da realidade a testes. E dos resultados desses testes eu vou tentar ampliar essas conclusões para toda a realidade. É um método que é muito utilizado nas ciências naturais, né, na biologia, na química, na física, de tentar modelar. E a economia, a partir da Revolução Marginalista, passou a trabalhar também com esses modelos abstratos e dedutivos. São os modelos ahistóricos, né? A ideia básica é que se eu crio uma teoria, como por exemplo a teoria da lei da oferta e da demanda, a ideia é que a lei da oferta e da demanda, por ser ahistórica, ela vai funcionar tanto na nossa sociedade brasileira hoje, como também vai funcionar numa sociedade de índios e anomanos há 5.000 anos atrás no meio da Amazônia. Ou vai funcionar na Suécia do século 22, ou seja, se é uma lei natural, a lei da oferta e da demanda ela é perene, ela é ahistórica, como a lei da gravidade, por exemplo, ou a lei das reações químicas, ou a lei da genética. Né? São leis científicas e ahistóricas. A ideia básica do ponto 5 da economia marginalista era trabalhar um modelo que também era enfatizado pelos clássicos, que é a concorrência perfeita. Né? O que é a concorrência perfeita? É a ideia de que os mercados se deparam com inúmeros ofertantes e inúmeros consumidores. Então, qualquer pessoa pode entrar nesse mercado, tanto para consumir como para produzir, e qualquer pessoa que está produzindo ou consumindo pode sair desse mercado, nunca mais entrar nesse mercado, se assim desejar. Então, a ideia é uma ênfase em mercados abertos, com livre entrada e saída dos mercados e de concorrência perfeita. O sexto ponto é um ponto que vai muito ao encontro da ideia da teoria do valor-utilidade. É o sistema de preços determinado pela demanda. Antes nós tínhamos o quê? A escola clássica defendia um sistema de preços determinado pela oferta. Há uma oferta, os bens têm custos e é baseado no custo que as empresas tiveram para produzir aqueles bens que o preço será determinado. Os marginalistas discordam, eles dizem, olha, tudo bem, custo é importante, mas no momento que as empresas tiveram custos, produziram aqueles bens, se o mercado consumidor não quiser consumir esse bem, o preço desse bem vai ter que cair muito. Cair até a demanda disser, a esse preço eu consumo esse bem. Pode ser então que o preço acabe sendo extremamente baixo. Embora os produtores, quando produziram pela primeira vez o bem, podem ter pensado,
esse bem dá muito trabalho, é muito complexo, é muito difícil de produzir, então eu vou cobrar um preço muito alto porque o custo foi muito alto. Mas aí esse bem vai ao mercado, ninguém quer consumir. O que é que acontece? O preço vai ter que cair, determinado pela demanda, para que finalmente esse bem seja consumido. Se o preço não cair, o bem fica encalhado. Nos estoques não é vendido de jeito nenhum. Por quê? Para os marginalistas, o consumidor é o árbitro completo do valor dos bens. Se o consumidor não quiser consumir esses bens, então o preço terá que cair até que ele deseje consumir. A ênfase dos marginalistas é na demanda. Como a ênfase é na demanda, como é que a gente descobre o que as pessoas desejam consumir? É aí que está a ideia do lucro. Aqueles produtores que forem geniais e conseguirem descobrir o que as pessoas desejarão consumir no futuro, eles terão lucros extraordinários. Por quê? Porque a utilidade que as pessoas derivam do consumo de qualquer bem, para os marginalistas, é uma utilidade completamente subjetiva. Ou seja, não é possível determinar objetivamente a utilidade de nenhum bem. Cada pessoa terá na cabeça uma visão do que é consumir um bem, quão desejável é consumir o bem, e a utilidade marginal não pode ser determinada de forma prévia ou objetiva por ninguém. Essa era uma visão muito clara do utilitarismo. Né? Jeremy Bentham achava que era possível sim usar o dinheiro, usar a riqueza, para medir a utilidade marginal. Mas os marginalistas dizem que não. É tanto que determinados bens que têm um sucesso estrondoso em determinada época, pouco tempo depois esses bens ficam encalhados, né? E aí, algumas décadas depois, esses bens são revalorizados e passam a vender coisas absurdas. O bem custou o mesmo para ser criado na década de 70, para entrar no ostracismo na década de 80 e para voltar à moda na década de 20 do século 21. O mesmo custo, só que a utilidade, por ser subjetiva, as pessoas desejam coisas muito diferentes em momentos diferentes. A escola marginalista busca o equilíbrio, ou seja, a ideia básica, muito semelhante, né, à ideia dos clássicos, que a economia sempre está em equilíbrio. Essa economia pode sofrer algum choque? Pode. Pode sofrer choques de oferta, pode sofrer choques de demanda, pode haver muita coisa que gere a economia em desequilíbrio: guerras, terremotos, catástrofes, revoluções, golpes de Estado. Muitas coisas podem gerar desequilíbrio na economia, mas esses choques eles são sempre momentâneos. Preços e quantidades sofrem essas variações repentinas de uma hora para outra, mas existe uma coisa chamada mecanismo de mercado, que é baseado na lei da oferta e da demanda, e essa lei faz com que sempre os preços e as quantidades voltem ao equilíbrio. Então, qualquer choque que houver que gere a demanda lá para cima ou a demanda vai lá para baixo, que gere uma oferta lá para baixo ou lá para cima, vai ficar mudando o tempo todo a oferta e demanda, mas vai chegar um momento em que finalmente elas voltam ao equilíbrio, como por exemplo o choque da pandemia. Quem foi mais afetado? Tanto oferta quanto demanda se movimentaram de forma avassaladora para um lado e para o outro. Os preços subiram, caíram em vários setores da economia, mas depois de um tempo há uma acomodação e oferta e demanda chegam ao equilíbrio e o mecanismo de mercado gera essa busca do equilíbrio. O penúltimo ponto é a noção de função de produção. Né? Os economistas clássicos costumavam trabalhar com três fatores: capital, trabalho e terra. Só que, com a Revolução Marginalista, a escola neoclássica fundiu esses dois setores. Terra e capital passa a ser uma coisa só, capital, e aí a função de produção passa a trabalhar basicamente só com capital e trabalho. O que é terra? Terra é capital. O que são recursos naturais? São capital. Então, a gente passa a trabalhar com função de produção com apenas dois fatores
e isso é algo que ficou consolidado pela escola neoclássica. E por último, outro ponto que não é um ponto de discordância entre os clássicos e os marginalistas é a ideia do Estado mínimo. Qual era o princípio dos clássicos? O melhor governo é aquele que menos governa. O Estado era visto pelos clássicos como se fosse um vigia noturno, ou seja, alguém que ia ficar rondando nos quarteirões das cidades, vigiando tudo para prevenir qualquer crime, qualquer forma de burlar os direitos de propriedade. Então, a ideia básica é que havia uma harmonia de interesses na sociedade, onde as forças produtivas iriam atuar como produtores e consumidores, iriam interagir. Todas as trocas eram voluntárias e o único distúrbio que poderia ser causado nessa sociedade seria algum tipo de violência. E que violência seria essa? Quebrar as normas, quebrar os direitos. Quebrar os direitos de propriedade exigiria alguma coisa que punisse. E é para isso que, por isso que os clássicos diziam que o Estado era importante, mas ele deveria se manter apenas como um vigia noturno, né? Apenas como um juiz, como um policial. Ele deveria existir apenas para punir aqueles indivíduos que quebrassem as leis da sociedade. Aquelas pessoas que quebravam as normas sociais, que rompiam os contratos sociais, elas precisariam ser punidas. E aí por isso que o Estado deveria existir, para punir quem burlasse os direitos de propriedade. Os clássicos discordam dos mercantilistas quando os mercantilistas dizem o Estado deve intervir na economia para gerar riqueza. Os clássicos discordam disso e os marginalistas também discordam. Por quê? Porque os marginalistas acham que o melhor juiz de sua própria felicidade, do seu próprio bem-estar, são os próprios indivíduos. Então, os próprios indivíduos devem atuar no campo econômico, como consumidor e como produtor, de forma a gerar uma harmonia de interesses. E enquanto isso ocorrer, não haverá nenhum distúrbio da evolução natural da economia. A economia vai evoluir de forma saudável, de forma vai evoluir de forma saudável, vai evoluir de forma harmônica, vai evoluir de forma a que cada um persiga o seu próprio bem-estar sem interferir ou prejudicar nenhuma outra pessoa, sem prejudicar nenhum indivíduo, sem gerar nenhum dano à sociedade. Então, como a economia vai evoluir sem nenhum distúrbio, não deve haver nenhum tipo de intervenção governamental, a não ser a atuação do Estado para prevenir e para punir quem burlou essas normas legais, econômicas, sociais. Né? Existe uma série de normas na sociedade e quem burla essas normas precisa ser punido. Tanto os clássicos quanto os marginalistas viam no Estado a importância para punir essas pessoas que burlam as normas. Mas os clássicos e os marginalistas discordam completamente qualquer tipo de necessidade de intervenção do Estado no campo da economia. Muito bem, com isso a gente acaba a aula de hoje, com isso a gente encerra essa segunda aula do nosso curso, e aí eu desejo a todos vocês uma ótima semana. Essa aula estará disponível para vocês na segunda, e tenham todos uma ótima semana, tudo de bom. A gente se vê na sexta-feira.